Eu tenho uma opinião polêmica sobre culto, e talvez você não concorde comigo. A pregação não é o momento mais importante do culto. Mas calma aí, calma aí. Eu não disse que a pregação não é um momento importante. O que eu tô dizendo é justamente que ela não é o momento mais importante acima dos outros. A Bíblia nunca apresenta o culto, a reunião cristã, com partes nobres e partes secundárias. Muito pelo contrário. Ela apresenta uma mesma reunião com diferentes elementos que servem juntos ao mesmo propósito. Oração, cânticos, pregação, comunhão, ceia do Senhor. A ideia de colocar o sermão como ápice absoluto do culto cresceu muito em algumas tradições influenciadas pela Reforma. E havia uma razão para isso: recolocar as escrituras no centro depois de muitos excessos religiosos. O problema acontece quando, na verdade, a centralidade da palavra se transforma em só o sermão importa. De certa forma, parece até que a gente tenta sacralizar o momento da pregação ou sacerdotalizar a figura do pregador, como se ele fosse protagonista daquela reunião e somente o sermão fosse um momento importante e sagrado do culto, o momento mais importante. O princípio de centralidade das escrituras atravessa todos os momentos do culto, porque a palavra é proclamada quando a igreja canta, quando a igreja ora, quando a igreja celebra a ceia, quando a igreja desfruta da comunhão entre os irmãos. Isso não significa que o sermão não seja necessário, não seja importante. Pelo contrário, pregar a palavra é um mandamento bíblico, mas pregar a palavra por meio do sermão não é a única forma de pregar. Porque à medida em que a gente acredita que existem momentos com mais ou menos importância no culto, o nosso nível de responsabilidade, compromisso, seriedade e reverência com esses momentos também é diferenciado. E a gente pode chegar no extremo de acreditar que qualquer outra coisa feita no culto, antes ou depois do sermão, tem menos importância, merece menos cuidado, menos asseio e menos pessoas qualificadas e capacitadas para executá-lo. E aí a gente cai naquele grande erro de colocar qualquer pessoa para fazer qualquer outra coisa no culto, sem o mínimo de preparo, sem o mínimo de orientação, sem o mínimo de cuidado. Afinal, ainda não é o momento da pregação. E se você quer entender mais sobre fundamentos do ministério de música e como pensar uma liderança de ministério de maneira bíblica e orientada, você pode fazer parte do desafio 21 dias além da escala, onde a gente vai trabalhar liderança, gestão e pastoreio no ministério de música. Comenta culto que eu te mando o link. Não tô dizendo que eu concordo plenamente com o que a menina falou aqui, Mariane Godoy. Eu não tô dizendo que eu concordo plenamente, mas eu sou bem inclinado a concordar com o que ela falou. Eu tenho uma dificuldade, apesar de ser pastor, pregador, eu já preguei não sei quantas mil vezes já. Eu prego desde 1998, quando eu tinha 15 anos. Mas eu tenho uma dificuldade com esse negócio, Mike. Tu cresceu na igreja, teu pai era pregador também. Tu é pregador. Mas aquele lance de... Chegamos no momento mais importante do culto. Sim. Né? Então, nós vemos o contexto da Assembleia de Deus, então é o tempo todo isso, nos cultos. Chegamos no momento... Beleza, eu entendo, né? E era engraçado, o culto tinha 1h30, começava às 8h, terminava às 9h30. Davam 10 minutos pro pregador e dizia que era o momento mais importante do culto. Pô, se é uma coisa mais importante, faz um início, né? Entendeu? Exato. Mas beleza. Eu tenho uma dificuldade com isso, por quê? Porque a Bíblia ela mostra que o final de tudo é a adoração. O final de tudo é o louvor. Então, né, porque Deus deu um nome acima de todo nome a Jesus, né, que para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. O final de tudo é a adoração. O final de tudo é o louvor. O final de tudo é a rendição. Então, eu tenho dificuldade com isso. Outra coisa, eu já conheci pessoas que chegavam tarde no culto para chegar na hora da pregação. Ah, não gosta de cantoria. Pô, tá cantando pra quem? Pra tua avó? Tua avó tá... O que é que dizia, meu? Qual filme? Agora, alguém bota nos comentários aqui como é que a humanidade é uma senhora gorda dançando em cima de um banquinho. Tu não pegou a referência. Não peguei, mas é engraçado. Mas é engraçado isso. Cara, isso aí é alguma coisa. No futuro é uma senhora gorda dançando em cima de um banquinho. Alguma coisa assim. Tá, tu tá cantando pra uma senhora gorda em cima de um banquinho? É isso que tu tá fazendo? Não, não é isso. Tá cantando pra Jesus. Tá cantando pro Senhor. E outra, a consequência da pregação é louvor. O culto, na verdade, ele deveria ser uma espécie de um diálogo. Deus fala, nós falamos. Deus fala, nós falamos. Deus fala, nós falamos. Deus fala, nós falamos. Então, você lê um texto da Bíblia, Deus falou. Você orou, agora você fala. Você tem a pregação, Deus falou. Você cantou, agora você fala. E é um diálogo. E é um diálogo, um ping-pong, entendeu? É a voz de Deus e a voz da igreja. A voz de Deus e a voz da igreja. E é o tempo todo. Apocalipse, no final, é isso, né? É esse diálogo, né? Eu não curto muito espiritualizar o livro de Cantares, de Cântico dos Cânticos. Mas é um diálogo entre o noivo e a noiva. O pessoal que gosta de espiritualizar, né? Alegorizar ali, é um diálogo. O culto é mais ou menos isso, é um diálogo. A igreja, Deus fala, a igreja responde. Deus fala, a igreja responde. Então, se tu olhar o culto desse jeito, fica bem mais fácil de entender. É isso.